Graça e paz a todos. Como vencer a bajulação por meio da verdade? Bom, novamente fazendo aqui uma análise da vida de Paulo. Paulo, após ser preso pelos judeus em Jerusalém, ele vai ser levado para o governador Félix. E é interessante que no capítulo 25 de Atos, os judeus enviam um homem chamado Tértulo, que é, na nova versão transformadora, chamado de advogado. Em outras versões vai dizer que ele é um orador. De fato, o termo usado lá no original é retor. A única vez que aparece no Novo Testamento essa palavra é aqui, no capítulo 25 de Atos. Ou seja, alguém que tem o dom da palavra. E que dom é esse, né? Quando a gente percebe ou observa Tértulo, os argumentos de Tértulo, logo que ele começa a conversar com ou argumentar, acusando Paulo diante do governador Félix, você percebe que este homem ele tem muita capacidade retórica, muita capacidade de falar, por isso ele é chamado de retor, orador, advogado, alguém que tem o dom da palavra. E ele nos faz lembrar, inclusive, um personagem antigo, lembra lá da escolinha do professor Raimundo, o Rolando Lério, aquele dizia, ó amado guru, cheio de meias palavras, de palavras lisonjeiras. Pois é, ele começa assim, ó excelentíssimo Félix, o Senhor tem proporcionado a nós, judeus, um longo período de paz, com perspicácia, tem realizado reformas que muito nos beneficiam, por todas essas coisas lhe somos extremamente gratos. Ou seja, ele começa a acusação de Paulo com muita bajulação ao governador. E aí vem o contraste. Paulo, quando ele vai se defender, ele não usa a mesma estratégia deste homem, que começa com bajulação. Tértulo começa bajulando o governador, depois vem com acusações falsas, dizendo que Paulo causava tumultos, quando na verdade é muito contrário. Paulo, onde pregava, os judeus é que causava todo o tumulto, porque não aceitavam a sua mensagem que pregava a Cristo como o Messias, como o Senhor. E ele, inclusive, faz uma falsa acusação dizendo que Paulo havia profanado o templo, quando na verdade Paulo jamais tinha feito isso. Eles viram Paulo caminhando com Trófimo, um gentio, e falaram que era Paulo. E isso não foi um engano assim, engano. Eles acharam que realmente Paulo tinha levado Trófimo, talvez tenha se enganado, mas é que eles já tinham, vamos dizer assim, uma predisposição. Quando você tem uma predisposição com alguém, você não gosta de alguém, claro, você sempre vai querer pensar mal dela. Infelizmente, essa é a realidade humana, a natureza caída do ser humano. Foi isso que fizeram, acusando Paulo. Agora é interessante, quando Paulo vai se defender, ele não chega até Félix com todas essas lisonjas, com todas essas palavras de bajulação. Paulo diz apenas o seguinte, na nova versão transformadora: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos e, portanto, apresento-lhe, aliás, minha defesa de bom grado. Ou seja, como se é assim, já que o Senhor é juiz e o Senhor tem julgado a causa dos judeus, eu estou tranquilo em minha defesa. Ou seja, em nenhum momento Paulo usou as armas de Tértulo, a da bajulação, e também não usou de mentiras e acusações falsas, apenas se defendeu. O que isso nos ensina, meus irmãos? E aí, aplicando para as nossas vidas, cada um faz sua aplicação, mas eu penso que algumas aplicações muito importantes para nós. Nós vivemos um tempo conturbado em nosso país. No país hoje tudo é politizado e polarizado. Já pensou nisso? Já percebeu isso? Você faz um simples comentário sobre qualquer assunto, logo já começa uma discussão entre direita, esquerda e por aí vai. Um atacando o outro. Porque tudo está politizado e polarizado. Nós vemos um tempo em que as pessoas se degladiam por ideias muito facilmente. Então, como você lida com isso? O apóstolo Paulo, ele lida aqui exatamente atentando para as palavras de Jesus. E isso que é mais importante. Interessante quando Jesus, com os seus discípulos, disse que em alguns momentos eles seriam levados aos tribunais.
e eles não deveriam se preocupar com o que deveriam dizer, mas que o Espírito Santo lhes capacitaria para dizer aquilo que eles deveriam dizer. E Paulo, ele não usou de sabedoria humana, ainda que fosse um homem sábio, que soubesse o aramaico, que soubesse o grego, que soubesse e conhecesse a cultura judaica, a cultura grega, romana. Ele era um homem muito versado. Mas ao invés de usar as estratégias humanas de Tértulo, ele se baseou simplesmente na verdade, crendo que Deus o daria sabedoria. E de fato, este homem foi instrumento de Deus para abençoar a muitos, e a sua defesa foi baseada na verdade. Que isso sirva de lição para nós. Nós vemos um tempo em que muitos querem usar o poder da palavra, o poder dos argumentos, mas não existe nada mais poderoso do que a verdade. Fale sempre a verdade.